Fala, galera! Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia, é isso mesmo! E hoje vamos ler e estudar o penúltimo capítulo de Eclesiastes. Estamos aí na reta final. Eclesiastes capítulo 11, é isso mesmo, então você já sabe. Aposto que você já está com a sua Bíblia, então pegue ela. Abre em Eclesiastes capítulo 11, vai pegando seu lápis, caneta, canetinha, borracha, post-it, enfim, tudo que você precisar para fazer as anotações necessárias desse estudo. Já vai se ajeitando na tua cadeira, na tua poltrona, já vai aí se ajeitando na cadeira do trabalho, no banco do busão, onde quer que você esteja acompanhando esse podcast agora. Pega a sua bebida favorita aí, seu chá, seu café, sua água, seu suco, seu refri, seu energético, enfim. Porque dentro de instantes iremos ler e estudar Eclesiastes, capítulo 11. No episódio anterior, nós estudamos o capítulo 10. E o capítulo 10 de Eclesiastes, ele traz uma constatação, né, que nós vimos. Que a tolice, o tolo, a insensatez, ela está em todos os lugares e, cara, ele é basicamente... ele é quase que impossível você distinguir entre o sábio e o tolo. Ele diz que o tempo vai mostrar, né? Porque às vezes a gente acha que uma pessoa é insensata e tola e o tempo acaba mostrando o contrário. E vice-versa, a gente acha que uma pessoa extremamente sábia, uma pessoa inteligente, sei lá o que, e o tempo mostra que essa pessoa, ela é na verdade uma insensata, ela é uma tola. E, para Salomão, ele fala que, cara, ele chega na conclusão de que não é para agir contra, né? Não, é para deixar o tempo mostrar, não é nem para você em pensamento falar mal, né? Dos governantes, dos reis, aquilo ali. Por quê? Porque aquilo que te consome por dentro vai externalizar e o tolo vai ser você, né? É pra gente cuidar dos nossos pensamentos, é pra gente cuidar do nosso coração, para que a gente não se torne tolo também. Agora, no capítulo 11... vem a conclusão do que devemos fazer segundo Salomão em face disso. Em face de tudo que a gente viu, né? Que existem esses tolos, pessoas insensatas, tolas, tomando lugares e posições de liderança aí dentro do teu trabalho, enfim, no governo de um país, de uma cidade, de um estado. E o que fazer? Já que Salomão chega à conclusão no capítulo 10 de que, cara, é tolice você inclusive cultivar esse tipo de pensamento contra, qual que deve ser o mindset agora? Será que ele tá pedindo pra gente ser conivente? Será que ele tá pedindo pra gente simplesmente dar um passo atrás e fingir demência e fugir pras montanhas e cuidar da minha própria vida e dane-se o mundo, tá ligado? Não. A resposta curta e simples é não. Mas, para a gente responder, vamos começar a ler aqui o capítulo 11. Na minha versão, que está na nova versão transformadora, ela começa de um jeito, e é por isso que eu falo, né? É sempre muito importante nós termos versões diferentes da Bíblia. E eu sempre recomendo aqui 3 versões de traduções da Bíblia. Porque algumas traduções, tipo a nova versão transformadora que eu estou usando, ela já salta, por exemplo, neste capítulo específico, ela já salta a conclusões e interpretações que o texto hebraico, no hebraico, ele quer dizer, na verdade, outra coisa. Então eu vou ler, para vocês terem, eu vou ler a nível de comparação, eu vou ler a minha nova versão transformadora até o verso 6, e depois eu vou ler na nova versão internacional até o verso 6, para vocês verem como que muda o contexto geral
para aí sim eu explicar, né? Começar a explicar e começar a estudar aí juntos o capítulo 11 de Eclesiastes. Então, na minha versão da Bíblia, nova versão transformadora primeiro, capítulo 11, verso 1 até o 6, é assim: envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas. Quando a árvore cai, para o norte ou para o sul, ali permanece. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou outra, ou talvez de ambas. E aqui até o verso 6 da nova versão transformadora. Agora eu quero ler para vocês na nova versão internacional, que é a NVI. De novo, capítulo 11, do 1 ao 6, nova versão internacional agora é assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8. Pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a sua cabeça, sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra, quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento e nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Olha só como que muda, né? Sensivelmente de uma tradução para outra. E nesse caso específico aqui, do capítulo 11, principalmente desse comecinho, eu prefiro a tradução da nova versão internacional. Principalmente porque os versos 1 e 2, eles vão dar a tônica, o tema, o teor, até o verso 6, dessa resposta que Salomão traz para o quê? Para essas injustiças da vida que ele viu no capítulo 10, né? Do tolo estar assumindo posições de liderança, ser rei e tudo mais. O que a gente deve fazer? Então, olha como ele fala, né? Capítulo 11, verso 1 e 2, a nova versão internacional. Atire o seu pão sobre muitas águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe a desgraça que pode cair sobre a terra. Aqui ele começa falando para você atirar o pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Cara, já começa com uma imagem que, cara, como assim, né? Como que você vai atirar grãos, o pão, a comida sobre águas, sobre o mar, e depois de muitos dias você irá encontrá-lo? E ele fala aqui que reparta, no verso 2, com o que você tem com 7 ou até mesmo com 8. Reparta com quem? Com as pessoas. Olha que interessante, né? Aqui, o Salomão, o Eclesiastes, o mestre, ele fala que a melhor resposta para o pecado, a melhor resposta para essas injustiças que você observa da vida, não é você dar um passo atrás e fingir que não está vendo nada, tampar os olhos e fingir que a desgraça não está acontecendo ao seu redor. Mas então o que a gente tem que fazer, pastor Gustavo? Né? Para Salomão, aqui, nesse contexto, quando você vê essas coisas que você não pode mudar, e de novo, coisas que você não pode mudar, qual é a melhor resposta com essas coisas? Para Salomão é ajudar os outros e aproveitar a vida o quanto for possível. Correr o risco da fé, de ajudar outras pessoas. Por que correr esse risco? Por que é correr risco? Porque ele fala que, cara, primeiro, jogar o pão sobre as águas. Pão significa o sustento, comida, né? O que te faz levantar todo dia, é a comida, é o que te deixa saudável. E aqui ele está falando, ele já começa o capítulo 11 falando para você jogar o pão sobre o mar ou sobre muitas águas. E o que é esse mar? O que são essas águas? Olha que interessante, né? Mar e água aqui, a resposta vem na sequência, está em paralelo aqui. A estrutura aqui da escrita aqui em hebraico, ele faz um paralelismo. Então ele fala aqui que enviar os grãos ou atirar o seu pão sobre as águas significa o quê? Tá no verso 2, que é o quê? Repartir o que você tem com quem?
com 7 ou com até mesmo 8. Aqui não é um número literal, tá? Não é só para você repartir, ser generoso com 7 ou 8 pessoas. É o quantas pessoas forem possíveis você ser generoso ou generosa. Agora abre um grande parênteses aqui, tá? Fica um baita de um spoiler. Pessoas, multidões, elas são caracterizadas em linguagem simbólica na Bíblia pela linguagem, pelo termo de mar, pelo termo de águas. Isso fica um baita de um spoiler pra gente quando a gente for um dia estudar Apocalipse, que vai falar de mar, que vai falar de águas, que vai falar de uma linguagem simbólica sobre mar. Primeira coisinha, então, que você já está aprendendo aqui, que quando você, em linguagem profética, quando você vê mar ou águas, ela significa o quê? Pessoas. Significa pessoas, seres humanos, a humanidade, né? Aqui, Salomão, fechando esse parênteses agora, aqui no capítulo 11, no comecinho, Salomão já dá a tônica, a temática, de que nós devemos correr o risco de jogar o nosso pão sobre as águas, repartir com 7, com 8. Ele nos convida. Por que é um risco? Porque você não sabe, né? Você não sabe que se o que você está repartindo um dia vai trazer retorno para você. Esse é o risco da fé. Mas, de novo, né? Essa mão caridosa, esse repartir o pão, ela não deve ser uma mão que reparta esperando um retorno. Essa caridade, essa boa vontade de você ajudar as pessoas, essa resposta a coisas que você não pode mudar, de injustiças da vida, em face da injustiça, em face do pecado. O que Salomão fala? Ajude os outros. Ajude os outros. Ele dá a falar que depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo, ou com o tempo isso lhe trará um retorno. Mas você não sabe, eu não sei. Você ajudar as pessoas, você ser caridoso, você realmente repartir o seu pão, jogar o seu pão sobre muitas águas, sobre pessoas, e ele continua falando repartir com 7 ou com 8, na nova versão transformadora ele já coloca isso como investimento, né, no verso 2. Invista seus recursos em vários lugares, mas no hebraico aqui, ele está falando para você repartir com 7 ou 8 pessoas. Reparta isso com 7 ou 8 pessoas, porque você não conhece os riscos adiante, você não sabe. Só que olha que interessante, né? O nosso sentimento, a nossa intencionalidade de repartir com 7 ou com outro, 7 ou 8 e jogar o seu pão sobre muitas águas, o mar, né, no sentido mais literal, o mar é algo incerto. Mar é aventura, mar é desconhecido, o mar ele é profundo. A gente sabe mais sobre o espaço do que a gente sabe sobre o oceano, sobre o mar. Então, quando o Salomão está falando aqui, jogue sobre o mar, jogue sobre as águas, é que, cara, jogue sem saber o resultado. Mas ele já fala que depois de muitos dias isso vai trazer um retorno, mas a gente não sabe. E nem devemos jogar esperando o retorno. O problema é justamente quando a gente já faz algo de caridade esperando um retorno. E aí a gente está fazendo isso para quem? Será que a gente está fazendo isso com a intenção certa? Do nosso jeito que a gente serve a Deus, né? Se a gente serve a Deus esperando algo em troca, pra gente se sentir bem, pra gente até ganhar o reino de Deus, a gente não tá servindo a Deus, mas a gente tá servindo a nós mesmos. É a religiosidade essa teologia da troca. Olha, Deus, eu vou fazer uma paradinha aqui, olha, eu tô lendo a Bíblia, tá? Todos os dias, tô estudando aqui, todo dia com o pastor Gustavo, a Bíblia. Por favor, eu quero algo em troca. Isso não é bíblico. O investimento que você tá fazendo nesse momento de estudar a Bíblia, o retorno virá, mas no tempo de Deus, do jeito de Deus, e não do jeito que você quer. E nem devemos barganhar com Deus prêmios, retorno de, entre aspas, investimento. Nosso relacionamento com Deus deve ser simplesmente porque nós amamos e adoramos a Deus. Ponto, sem esperar nada em troca. Mas aqui Salomão, ele fala que nós devemos o quê? Da mesma forma que nós não devemos ter segundas intenções ao nos relacionarmos com Deus, nós não devemos também ter segundas e terceiras intenções ao ajudar as pessoas. Jesus vai falar lá na frente, né? O que sua mão direita faz, que sua mão esquerda não saiba que ela está fazendo. Não espere um retorno, não espere isso. Ajude porque é o correto a fazer. É isso, faça o correto pelo correto, não
por resultado, não pelo retorno, não visando um benefício futuro. E acho que é isso que uma das coisas que o mundo mais está precisando e sempre precisou. E isso é um convite para você que está ouvindo. É você fazer o certo pelo certo. Mesmo que isso te traga prejuízo, mesmo que o risco que você esteja correndo é você levar prejuízo, é você se dar mal no negócio. Mas o que Salomão está falando aqui pra gente é, cara, jogue seu pão sobre muitas águas, reparta com o que não tem. A linguagem aqui, até o verso 6, é justamente isso, não perca tempo esperando o tempo certo. Ai, cara, não, mas é porque agora não dá para ajudar. Porque agora não é o tempo certo. Olha o que ele fala no verso 4. O agricultor que espera as condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, ele não colhe. E verso 6, semeie pela manhã, continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou outra, ou talvez de ambas. Porque esse semear, ele usa a linguagem aqui de agricultura. O que você está semeando aqui? O semeando é você jogar o pão, você jogar a semente, enviar os grãos da sua colheita. É você ser o quê? Caridoso. É você correr esse risco de você se doar. É você correr o risco de você fazer uma boa ação e provavelmente você nunca vai ter isso de volta daquela pessoa que você ajudou. E tá tudo bem, porque não é esse o objetivo, não é você ter um retorno. O retorno é prometido aqui, mas quem vai te dar isso não é a pessoa X, Y, não, é Deus. E em última análise, você fazer o bem pelo bem, não esperando o céu. Olha, Deus, estou ajudando aqui, tá? Estou, sendo caridoso, eu estou fazendo minhas ações aqui de caridade, estou doando roupa, estou doando alimento, estou dando meu tempo, estou doando os meus talentos e meu trabalho de forma gratuita, porque essa pessoa XY não pode pagar pelo meu serviço. Mas Deus, por favor, olha, eu quero que você comprando a minha vaguinha aí no céu. É esse o espírito que nós não podemos ter como cristãos. É barganhar com Deus. Nós temos que fazer o certo pelo certo. E o certo aqui no capítulo 11 é você repartir o seu pão e jogá-lo sobre muitas águas. Sobre o mar, sobre as pessoas. Corra o risco. Esse é o risco de você ser santo. Sabe o que é ser santo? É ser separado. Santo não tem nada a ver com você não pecar. Santo não tem nada a ver com você ser uma pessoa boazinha o tempo todo. Não, a santidade na Bíblia é você ser separado para Deus. E isso é um risco, porque você não sabe. A fé é um risco, é um incerto. Você não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos na sua vida. Mas nesses 5 minutos, nesse 1 minuto, escolha fazer o certo pelo certo, não esperar nada em troca. Você tá entendendo? Do mesmo jeito que isso se aplica pro dia a dia nas pessoas, se aplica de novo, como eu já disse, no nosso relacionamento com Deus. Não espere você fazer as coisas para Deus e receber algo em troca, simplesmente por fazer. Não é isso o relacionamento. Isso não é um relacionamento certo. Imagina você casado, com amigos. Imagina se todos os seus relacionamentos fossem somente uma troca, uma relação puramente comercial. Eu faço isso e você vai fazer isso para mim em troca. Eu quero buscar o benefício. Você faz uma parada boa pro teu cônjuge, você faz uma parada legal pro teu amigo, pra tua amiga, você faz uma parada legal pros teus familiares, mas sempre esperando algo em troca. E, cara, como que você vai ter um relacionamento saudável assim? E a mesma coisa com Deus. Esse risco nós devemos correr. Porque esse é o risco da fé, esse é o risco da santidade. Esse é o risco de ser generoso. Esse é o risco de você ser generoso, de você repartir o pão sobre muitas águas. E isso, obviamente, a gente está falando de uma época que Salomão escreveu isso aqui 900 anos antes de Cristo. Depois Cristo só vem confirmar isso. Nós devemos correr o risco porque é nos requisitado isso. Sem esperar nada em troca. É fazer o certo pelo certo. E não é nem questão moral aqui, é questão espiritual. É uma ordenança de Deus, é uma ordenança de Cristo, é uma ordenança que a Bíblia está desde Gênesis até Apocalipse falando, que o que motiva a nossa vida é o aproveitar a vida o quanto a gente consegue e ajudar os outros. Agora vamos continuar. Verso 7 até o verso 10, Curtinho esse capítulo, Ele fala assim, na minha nova versão transformadora: a luz é doce. Como é bom ver o nascer de um novo dia.
Se você chegar à velhice, desfrute cada dia de sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Ele já está alertando, né, que a velhice vai chegar dias sombrios. Ele está já vislumbrando o que ele falou, que é a inevitabilidade da morte, que a gente viu lá em Eclesiastes capítulo 9. E ele vai discorrer mais no último capítulo, no capítulo 12, que a gente vai estudar no próximo episódio. Ele está falando, olha, você que está chegando já à velhice, desfrute cada dia. É sempre isso, desfrutar, aproveitar. Porque vai chegar um momento que vão existir dias sombrios, em que o momento vai cessar a tua vida. E aí, o que você fez da tua vida? Né? E agora ele dá um conselho para os jovens. E aqui sempre existe uma interpretação meio equivocada aqui, né? Ele começa assim, verso 8, né? Jovem, alegre-se em sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Aqui muita gente pega esse texto, né? Eu já vi gente. A gente não é a maior parte, mas eu já vi muita gente usar esse texto aqui para falar assim, não, sou jovem, eu tenho que fazer tudo. Certo e errado. É para eu desfrutar mesmo, é para eu ir até as últimas consequências e fazer tudo, tanto certo quanto errado. Mas na verdade, Salomão não está querendo dizer isso aqui. A gente vai ver o comecinho do capítulo 12 depois, de novo, né? Isso aqui não foi escrito em capítulos, quando Salomão escreveu era uma coisa só. Você vê que a linha de raciocínio dele continua no capítulo 12, no verso 1, sobre isso, né? O que Salomão está querendo dizer aqui é que a gente, ao assumir o risco da morte, nós devemos correr o risco de viver. Em face do que a gente vai ver lá no fim, ele está falando para o jovem e para o idoso, corra o risco de viver. E qual é o risco de viver? De novo, é você ser generoso, ajudar as pessoas e aproveitar a vida o quanto for possível. Mas o quê? Porque o aproveitar a vida é basicamente aqui é colocado como um mandamento de Deus. Quando ele fala aqui, no verso 9, né? Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo que fizer. Sabe que ele vai prestar contas? Aqui não está falando no sentido de o que você fez de errado aqui, ó? Falei para aproveitar a vida. Vamos lá. O julgamento aqui, muitas vezes as pessoas leem aqui como algo negativo. De você, quando eu vou aproveitar de tudo, ele tá falando assim, não, faça de tudo errado, tudo certo, sem discriminar, sem colocar valor de juízo entre certo e errado, mas não é isso que Salomão tá falando. O que Salomão tá querendo dizer aqui, e no hebraico fica claro que ele tá falando aqui, não perca nada, mas de novo, é para você aproveitar a vida. E disso Deus também vai prestar conta lá um dia. Quando Deus voltar, quando Jesus voltar, ele vai falar assim, pô, você aproveitou a vida que eu te dei? Você fez dela o máximo, desse dom, desse presente que eu te dei? Você aproveitou mesmo? Você comeu, você bebeu, você ajudou as pessoas, você aproveitou esses vislumbres. Jesus mesmo fala, né? Ele vem reforçar de novo lá nos evangelhos e fala assim, cara, lá em João, né? 10:10, eu vim dar a vida em abundância para vocês. Vim para que vocês tenham vida plena, vida cheia, vida em abundância. É para você pegar essa vida e tirar o máximo proveito dela do jeito certo. E por que eu sei que o Salomão está falando aqui do jeito certo? Porque nós iremos ver isso no capítulo 12. Mas aqui, o que fala que Deus pedirá contas de tudo o que fizer é pelo lado de você aproveitou? Você fez o máximo possível com a tua vida? Ou você desperdiçou sua vida? Você jogou ela pelo ralo, fazendo o que é errado, não ajudando as pessoas, você só reclamando e falando que essa vida é uma desgraça, porque toda a temática aqui de Salomão até agora, em face do absurdo da vida e que lá na frente e que a vida não faz sentido, o que faz dela ter sentido é você realmente, né, desfrutar os prazeres dessa vida que Deus dá. Comer, beber, se alegrar, né, ajudar. E agora temos um novo elemento aqui. Depois de 10 capítulos, Salomão coloca que ele está chegando à conclusão dele, né, no capítulo 11 e capítulo 12, que um dos grandes prazeres da vida e de aproveitar a vida é correr o risco de você ajudar o próximo. Porque isso é um risco, no ponto de vista humano, isso é um tremendo risco. É um risco quase certo de que tudo que você, entre aspas, está investindo não vai ter retorno. Mas é justamente isso, a gente não precisa esperar um retorno. Nós simplesmente temos que ir e fazer.
né? E aqui o jovem, ele tá falando do jovem porque jovem, cara, quando a gente é jovem, a gente tem energia, a gente tem disposição, a gente é ousado, a gente tem vontade de fazer tudo, de conquistar o mundo. É a força do jovem que move os motores da humanidade. Porque é a época em que se tem gás, que se tem energia, que se tem ousadia, que as ideias estão fervilhando. E aí Salomão tá falando pro jovem, vai viva, aproveita, faça, porque é através de você que as coisas podem ter uma mudança. Mas lembre-se que Deus vai pedir contas de tudo isso. Deus vai pedir contas. Você aproveitou mesmo? Você fez tudo que estava dentro das suas forças, que a gente viu lá no capítulo 9, verso 10. Tudo que veio às suas mãos, você veio conforme as suas forças. Da melhor maneira possível. Você o fez, né? Parece até palavreado de palestra motivacional, mas você conseguiu ir atrás, pelo menos, da sua melhor versão possível? Do melhor que você pode dar? Você entregou realmente sua vida completamente a Deus e deu o seu melhor para que Deus pudesse usar você no ambiente em que você vive? É isso que Salomão está falando para a juventude. Ele não está dando uma carta branca para você, jovem, para você fazer o que você quiser, como que você quiser, do que você quiser. Não tem nada a ver com isso. Capítulo 11, ele basicamente diz sobre isso, esse correr esse risco. E o jovem tem que correr esse risco. Não é para você esperar você ter lá seus 50, 60, 70 anos de idade para aí você começar a querer ser caridoso, para aí você querer começar a ajudar as pessoas. Não. É com 10, 11, 12 anos de idade, 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos. Não existe idade. E aqui ele está convocando primeiramente os jovens, porque os jovens aqui é o que tem essa força, mais esse ímpeto, né? Porque quando você está chegando à velhice, né? Normalmente você se tranca lá, bota uma plaquinha lá, não perturbe, não quero, cuidado, cão bravo. Cai uma bola pela janela estourando, você afura a bola, porque tu é velho, tu é ranzinza e tu é chato, porque você é velho e tem o direito de ser chato. Não, não é isso. Pelo contrário. A vida é para ser vivida da forma certa, desfrutada da forma certa, na abundância certa. É isso que Salomão está dizendo aqui. Correr o risco de ser caridoso, correr o risco da santidade, correr o risco de ajudar os outros e amar a Deus não esperando nada em troca. Muito bem, terminamos aqui o capítulo 11 e, cara, não desgruda, porque logo mais encerraremos esse maravilhoso livro de Eclesiastes. Então, por favor, não perca o próximo e último episódio desta temporada, onde iremos ler e estudar e concluir o livro de Eclesiastes, estudando Eclesiastes, capítulo 12. Um grande beijo, um abraço para vocês. Valeu.